Chapa 1, Luiz Eduardo Batista. Chapa 2, Maurício Gomes de Matos. Chapa 3, Rodrigo Dunche. Candidato Luiz Eduardo, você perdeu 80 milhões com o direito de TV. Ou seja, você e o Landim fizeram a lei do mandante e apelidaram até de Lei Flamengo. O Flamengo perdeu. A minha pergunta para você é a seguinte: é dessa forma, é assim que você vai governar o Flamengo? Pois não. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta, valendo a partir de agora também. Bom, vamos lá. No resto do mundo, Maurício, a lei do mandante ajuda aos clubes em geral. No Brasil, o que aconteceu foi uma fragmentação do mercado. Eu não participei em momento nenhum dessa discussão, não fui convidado a participar em momento nenhum dessa discussão, em que pese eu ter experiência e conhecimento no assunto. Então, eu entendo que a consideração não é razoável. Não é razoável. Mas, ainda assim, nós temos outras possibilidades, Maurício, que estão ligadas ao que esse contrato que foi negociado aparentemente aponta. O contrato atual fala de que você poderia receber o sinal limpo internacional para que o Flamengo possa fazer a venda desse produto fora do Brasil. Então, isto acontecendo, isso pode gerar um dinheiro para o Flamengo nas 19 partidas que o Flamengo teria direito. E se você tiver pessoas que entendam de mercado e que possam sindicalizar os direitos junto a outros clubes menores, nós poderemos seguramente tirar mais dinheiro disso aí. Mas quando você fala do processo como um todo, da negociação como um todo, realmente ela tirou do Flamengo 80 milhões por ano, na medida em que quem é especialista não estava presente nisso. Nós temos aqui pessoas que representaram o Flamengo e que negociaram isso e que se sentiram muito confortáveis e que apresentaram isso para o Conselho Deliberativo do clube quando da aprovação. E naquela ocasião, o que muita gente acabou considerando era de que era menos dinheiro para o Flamengo, mas havia um medo e um risco de você, ao invés de não ter 200 milhões, você ter muito menos do que isso. E isso foi aprovado nessas circunstâncias nas quais eu não participei de forma nenhuma. Maurício, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica, valendo a partir de agora. Nação, preste atenção. Essa lei nos tirou 80 milhões. Aquele cheque do Gerson foi para o ralo. Nós temos a condição de entender que o presidente Eduardo Bandeira de Mello, que está na minha chapa, na Assembleia Geral, fez o melhor contrato de televisão da história do Flamengo. E isso foi jogado no lixo, no lixo. É um absurdo ver o Cuiabá, com todo o respeito ao Cuiabá, poder estar vendendo o Flamengo, sim, vendendo a imagem do Flamengo. Com isso, o prejuízo para a nação é muito grande. Nós temos alternativas, sim. Inclusive, eu convido a todos para entrarem no MGM Flamengo, que são as nossas redes sociais, que a gente apresenta todo um plano para entender o estádio, o mecanismo de SAF, tudo que nós somos contra, que é a SAF, está lá no MGM Flamengo. Com isso, você vai entender um pouco dos nossos projetos de marketing, finança, futebol e participar conosco dessa construção de um Flamengo maior, que é o nome da nossa chapa, Flamengo Maior. Obrigado. Muito bem. Para a sua tréplica, BAP, 1 minuto, já o reloginho na tela. Bom, eu vou agradecer ao Maurício, ao elogio que ele está me fazendo pela negociação que teria sido feita na gestão do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Na verdade, naquela ocasião, apesar de ser um candidato de oposição, eu fui convidado pelo Fred Luz e pelo Paulo Dutra a opinar no assunto e passei algumas coisas importantes que garantiram ao Flamengo superávites demonstrados por essa gestão, na média, 107 milhões de reais por ano a mais do que estava previsto anteriormente. Quais foram essas decisões? De que o Flamengo devia ter um contrato separado de todos os outros, o Flamengo era muito maior, o Flamengo tinha direitos diferenciados, isso foi reconhecido no contrato, e que estes direitos é que garantiram, de uma certa forma, o desconforto de outros clubes, porque nós, à época, apostamos que o mercado não iria crescer, que o mercado iria ficar do mesmo tamanho
E o Flamengo apostou nisso por conta da minha experiência e tirou uma grande vantagem disso, Maurício. Então, eu participei ativamente neste contrato que você elogia. Muito bem. Agora teremos a pergunta do candidato BAP ao candidato Dunche. O senhor tem 1 minuto para essa pergunta, BAP. Fique à vontade. Rodrigo, vocês têm falado muito em manutenção do que está aí, em continuidade do que está dando certo, né? Então, o seu plano fala basicamente em reduzir despesas, melhorar a gestão de fluxo de caixa. Porém, as finanças do clube, resultados até setembro, que não foram apresentados no prazo, que seria até dia 15, apontam resultados preocupantes. A dívida da gente cresceu 800%, chegando a mais de 450 milhões. Em dezembro do ano passado era de 48. E esse endividamento vai muito além da compra do terreno do nosso estádio, que representa menos da metade do valor dessa dívida. Com isso, você teve, e outros investimentos que foram feitos agora no final de mandato, você tem uma situação em que o caixa da gente despencou. Que providências você entende que devem ser tomadas para reverter estes resultados? Onde é que vocês falharam nas finanças do clube? Dunche, o senhor tem para a sua resposta 2 minutos, também já valendo. Bom, obrigado pela pergunta. Na verdade, é uma forma de contar as finanças do Flamengo que não corresponde à realidade. O Flamengo não tem endividamento nenhum. O Flamengo tem obrigações a pagar. O Flamengo fez investimentos. Investimentos que não foram decididos só pela diretoria. Esses investimentos foram decididos pelo Conselho Deliberativo do clube. A gente comprou um terreno do estádio. Historicamente, ele foi aprovado no Conselho Deliberativo por 602 votos contra 33 a favor. E algumas pessoas da sua chapa foram embora sem votar, né? Foram embora sem votar porque não acreditam no estádio. Então, o Flamengo não tem dívida. Dívida é quando o Flamengo tem dívida bancária, está devendo ao governo federal. O Flamengo não tem nada disso. O Flamengo tem obrigações a pagar. O Flamengo fez um investimento num estoque de jogador grande, optou por não vender esse ano porque teve muita lesão, todo mundo sabe, né? Nosso ataque inteiro se lesionou, a gente teve que trazer um outro ataque. E esse ataque que a gente trouxe, jogou e foi campeão, né? Isso que incomoda vocês. Então, a gente tem a história de contar sobre as finanças do Flamengo está totalmente equivocada. O Flamengo tem obrigações a pagar. Obrigações por jogadores que adquiriu e também pelo fato de não ter vendido jogadores. Então, a gente tem um estoque de jogador. Nosso patrimônio cresceu 398 milhões só esse ano. E a gente fez investimento porque a gente tinha dinheiro em caixa, né? Hoje, a gente tem 45 milhões de dinheiro em caixa. E a gente não atrasou a entrega de orçamento, coisíssima nenhuma. Isso é uma grande mentira. O prazo da entrega do orçamento até hoje, foi entregue hoje, provavelmente já foi entregue, lógico, já está tarde. E o orçamento foi entregue no prazo, porque hoje é o primeiro dia útil, depois do dia 15, né? Então, estava feriado no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro, no Brasil inteiro. Entregamos um orçamento bonitinho, lindo, e o Flamengo está muito bem financeiramente. Não acreditem nas mentiras da oposição. Nós não temos dívidas, nós temos obrigações a pagar e nós fizemos investimentos maravilhosos. Crescemos o patrimônio do Flamengo em 398 milhões. O senhor tem 2 minutos também para a réplica, candidato, já na Bom, testa. vamos lá. Do ponto de vista esportivo, 23 e 24, houve, enfim, resultados não condizentes com o que se espera do Flamengo. Esse ano vai ter queda de receita, candidato. Nenhum título em 23. 4 anos sem ganhar um brasileiro. 3 anos sem ganhar no basquete. Despesas temerárias nos últimos 6 meses de mandato, claramente colocados nas demonstrações que vocês mesmos apresentaram. Não temos ainda um estudo de viabilidade econômica do nosso estádio. Então, eu vou responder por você. O que vocês podem fazer, onde é que vocês estão falhando? Vocês não expandiram o leque para possíveis receitas do clube. Vocês não trabalharam por uma melhoria de margem. Vocês não abraçaram a revolução digital. Vocês não mudaram o programa de sócio-torcedor do clube. Vocês não têm uma equipe comprovadamente com experiência e competência para enfrentar esses desafios que estão vindo pela frente, né? Então, essas novas contratações que você menciona, elas deveriam acontecer se houvesse as vendas conforme estava no orçamento, né? A falta de planejamento prévio do futebol é que levou a essas decisões fora do contexto e fora do padrão habitual. Então, que fique claro para quem está nos ouvindo
que há uma falha de gestão, sim, há uma mudança na forma de comandar o clube nesses últimos 6 meses e que vocês não têm uma resposta que não seja dizer que o que está sendo questionado não está adequado. É preto no branco, candidato. Vocês vão ter que, de alguma maneira, explicar isso melhor. Talvez os números do terceiro trimestre tenham sido entregues hoje, não foram entregues antes para que não houvesse tempo da gente comentar antes desse programa. 1 minuto de tréplica para o senhor, candidato. Bom, não houvesse tempo de você comentar, mas você está comentando, então você já tem acesso, provavelmente. Olha, o que está incomodando o BAP é o fato de que essa gestão é a gestão mais vencedora da história do Flamengo. O presidente Landim liderou essa gestão vitoriosa financeiramente, esportivamente, do ponto de vista de infraestrutura. O Flamengo está bombando, gente. O Flamengo está muito bem. Isso incomoda ele. Incomoda muito mais porque o BAP ficou até 6 meses atrás, 5 meses atrás, implorando para ser apoiado pelo presidente Landim. Até então, o presidente Landim era o melhor cara do mundo, tinha a melhor gestão do mundo. E agora, simplesmente porque ele não apoiou o BAP, ele tenta criar uma narrativa, né, que ele ficou lendo ali, que é uma narrativa de que as coisas estão ruins. Não estão, gente, não estão. Confia na gente, são 6 anos de vitórias, 6 anos de gestão boa, 6 anos de faturamento maravilhoso. Como é que agora, em 3 meses, ou para os próximos anos, a gente vai estar mal? Não acredita. Terceira pergunta dessa primeira rodada. Quem faz a pergunta é o candidato Rodrigo Dunche, ao candidato Maurício de Matos. 1 minuto para a sua pergunta, candidato. Pode ficar à vontade a partir de agora. Maurício, você esteve com a gente ao longo dos 5 anos e 5 meses. Você esteve com a gente e nunca fez nenhuma proposta para mudar o Flamengo. Mas, ultimamente, você tem dito o seguinte: olha, o Flamengo não é profissional, as coisas não são boas, não tem projetos. A minha pergunta para você é o seguinte: você sabe que a gente é a gestão mais vitoriosa da história. Foram 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas, uma Recopa, 4 Cariocas. Gente, eu posso até perder a conta aqui, mas foi muita coisa boa. Lógico que teve algumas coisas que a gente poderia melhorar e a gente vai melhorar. Mas, assim, a essência é muito boa. E você, por ter estado com a gente, numa vice-presidência que a gente criou para você, de embaixadas e consulados, eu te pergunto, como é que você pode criticar essa gestão? Você não tem vergonha de fazer isso, tendo estado com a gente até 5 meses atrás? E a segunda pergunta, por que você não propôs absolutamente nada enquanto estava lá? Senhor Maurício, são 2 minutos para a sua resposta, já na tela, valendo. Rodrigo, você mente, tá? Eu estava na vice-presidência de embaixadas e consulados. Um núcleo totalmente fechado, que todos sabem que você fazia parte, que o Landim sempre determinava as questões, nunca era para o debate, até a ata não se tinha. Eu tentei participar logo no início em algumas sugestões e não fui bem aceito, como, por exemplo, a questão do ninho. Logo no princípio, eu já fui ressaçado, eu já fui criticado, porque a minha visão era que o Flamengo tinha que ter uma condição totalmente diferente com as famílias. O Flamengo tinha que manter o nome dos 10 garotos do ninho, dos nossos filhos, no museu. Na capela do CT, os nichos estão lá e foi pedido e foi me dada a condição de ser um interlocutor e até hoje não se tem resposta. Então, Rodrigo, numa gestão totalmente fechada, onde só uns poderiam ter acesso e o presidente totalmente centralizador, ninguém pode falar, ninguém quer ouvir. E a minha gestão é exatamente pegar a condição de crítica e conduzir com o carro andando. Então, nós temos estudo para o estádio, nós temos estudo para o futebol, para a não SAF, porque foi o Rodrigo Rotz que criou a condição da emenda de não ir pelo deliberativo e passar a ser Assembleia Geral, uma equipe totalmente qualificada. MGM Flamengo, nossas redes, você entra no nosso acesso e você conhece as nossas propostas. É mentira, Rodrigo. São mais 2 minutos, Rodrigo, valendo. Maurício, você acabou que não respondeu a minha pergunta, né? Você não fez nenhuma proposição e, na verdade, Maurício, você tinha um cargo
de uma pasta. Se você fala de profissionalismo, mas você está numa pasta que você tem atribuição específica, você querer governar o clube no geral é totalmente antiprofissional, é totalmente amador. Quem profissionalizou essa gestão foi a gente, né? A gente trouxe para o Flamengo várias ferramentas do meio empresarial para um clube associativo. Hoje, o Flamengo tem a central de bens e serviços, de contratação de bens e serviços, eles eram espalhados, cada um contratava uma coisa, era um desperdício de dinheiro. Hoje em dia, a gente tem uma Big Four auditando, a primeiro clube da América Latina tem uma Big Four auditando ele. Nós temos um clube que está com excelente gestão, né? É um clube que está maravilhosamente bem gerido. As finanças do clube saíram de 500 milhões na gestão que você era o vice-presidente para 1,370 bilhão. A dívida que era de 500 milhões praticamente zerou no ano passado. O nosso clube cresce cada dia mais. Nós investimos no estádio, nós investimos em jogadores, nós estamos bem demais para continuar com o Flamengo no ano que vem. É impressionante que você, tendo participado dessa gestão, não reconheça a mudança de patamar. Foram 13 títulos, 21 finais, medalhas olímpicas no esporte olímpico. O Flamengo cresceu esportivamente, o Flamengo cresceu em infraestrutura e o Flamengo cresceu financeiramente. Então, assim, é uma pena que você, depois de 5 anos e 5 meses, embora você seja meu amigo, você esteja criticando uma gestão tão vitoriosa e tão correta e que tem tanta coisa para continuar fazendo pelo Flamengo. Já valendo também o seu tempo, Maurício, mais 1 minuto. Rodrigo, eu participei do maior projeto da história do Flamengo, que é Embaixadas e Consulados. Não tive a oportunidade de contribuir muito com a gestão, porque era uma gestão do eu, tá? Ou seja, o presidente Landim e os poucos que chegavam a ele, com acesso a ele. Esse projeto Embaixadas e Consulados eu peguei com 30 e entreguei com 500, mais de 500 embaixadas e consulados, com responsabilidade social, levando a nação a abraçar e ser abraçado pelo Flamengo. É nisso que eu entreguei. E todas as vezes que eu tive nas gestões, eu sempre fui positivo e sempre entreguei. Agora, participar de uma gestão onde não se quer ouvir, só se quer fazer sem a condição de trocar, sem ouvir a nação, sem ouvir os seus sócios, é uma relação totalmente distante de tudo e de todos. Eu não compreendo gestão assim, eu compreendo a gestão profissional. Rodrigo, eu tenho um plano que a nossa equipe traçou para o estádio. O seu candidato a CEO disse que eu não sou a favor do estádio. Ele mente e você sabe disso. Essa minha equipe entregou para vocês esse plano, esse estudo, melhor falando, de viabilidade financeira do estádio. E foi o Marcos Bodan, seu vice-presidente-geral, que reconheceu que vocês não tinham essa condição ainda e elogiou muito o que leu na hora e prestou muita atenção nas condições que nós ofertamos para fazer esse estádio. E eu já tenho um carro andando. Quando eu sentar na cadeira de presidente do Clube de Regatas do Flamengo, eu já estou totalmente preparado para saber o que tenho que fazer e o que vou fazer. Diferente de você, que pegou e ordenou a sua gestão, toda essa condição de estádio e não tem nenhum estudo sobre o estádio. São 2 minutos. Rodrigo Dunche, fica à Maurício, não é verdade. Em primeiro lugar, a questão do estádio, eu acompanhei de perto e conheço toda ela. A gente tem projeto, a gente fez um estudo de viabilidade, apresentou para o prefeito, apresentou para a Caixa Econômica Federal, a gente tem tudo, a gente tem uma empresa grande que só faz estádio e que nos próximos dias, inclusive, está apresentando o projeto já pronto. A gente tem orçamento, a gente tem tudo, a gente sabe da força do Flamengo, a gente acredita no Flamengo. Mas a gente acredita na nação rubro-negra. O Flamengo é o maior time do mundo, é a maior torcida do mundo. E o Flamengo não vai precisar se endividar nem prejudicar o seu desempenho esportivo para fazer um estádio. Se clubes menores fizeram, se todos os clubes do mundo razoavelmente bons fizeram, o Flamengo tem que fazer, né? Agora, você dizer que você foi a favor do estádio não é bem a verdade, Maurício, porque foi muito difícil, né? Foi muito difícil, porque tanto você quanto o BAP,
por trás ficaram falando, na pérgola da piscina, nos grupinhos de WhatsApp, falando contra. E, falando especificamente de você, nem você votou a favor do terreno do estádio, nem o Bandeira de Melo, e todo mundo sabe porque a ata de votação é pública, né? Então, assim, essa lista de presença é pública, né? Da X-Volt lá do clube. Então, a gente sabe que nem você, nem os colegas do BAP, né? Os principais aliados deles votaram, foram embora. Se eu sou Flamengo, eu sou a favor do estádio que é o sonho da nossa nação. Eu sou Flamengo pra caramba, tá faltando 10, 20 minutos, né? Para ser votado aquilo ali. Eu vou embora sem votar? Gente, isso aí, para mim, é a maior prova de que você está contra, você e o BAP. Por isso que eu estou dizendo que vocês são contra. Assim, para mim é claro que não adianta você simplesmente falar que é contra, você tem que mostrar. Né? Igual a mulher de César, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, assim, vocês são contra. São 2 minutos também aí para a réplica. Por favor, candidato. Bom, se você provar o que você está falando, eu realmente não vou te chamar de Pinóquio. Como você não vai provar, você é Pinóquio, porque eu entreguei um estudo de viabilidade econômica, financeira, para cada um dos presentes. Eu vou contra o que eu estava apresentando, você é um Pinóquio, tá? Agora, é um Pinóquio do mal, porque você utilizou a força do clube para tirar uma faixa. Eu não estou aqui falando de faixa, não, porque a faixa, se estava no terceiro, se passou para o segundo, era o que menos importava. O que mais importa é a guerra que eu estou vendo no clube, onde não se tem respeito entre os poderes. E o Landim e você fazem o que querem e a comissão eleitoral determina e não é cumprida. Eu tinha 48 horas para tirar a faixa de onde estava e você mandou as seguranças irem lá e tirarem. Eu perguntei isso a você. Você falou que não foi você, que foi o Flamengo. Então, eu estou entrando na comissão eleitoral, eu estou entrando para averiguar realmente se foi você e que Flamengo, será que você está se confundindo? Né? Porque isso é bem próprio de questionamento de quem realmente está sem resposta. E a tua resposta, naquela hora, mostrou que, além de Pinóquio, você foi covarde, porque você utilizou a força da tua caneta, porque você estava na presidência em exercício, e mandou um segurança ir lá e tirar. Isso todos viram, a notícia foi para a imprensa, e você realmente, Rodrigo, me decepciona. Você não sabe realmente o que é ter postura, o que é ser presidente do Flamengo. Eu tenho outra questão, eu lido sempre com a verdade. Se eu tivesse ido contra o estádio, eu falaria. Mas por que vou mentir? Todos me conhecem, eu tenho 22 anos e vivo e persigo sempre os melhores costumes na ética, no compliance e na transparência. O tempo do senhor se esgotou, agora mais 1 minuto para a tréplica. Perdão, candidato já na Maurício, olha só, você é meu amigo, eu sou amigo da sua família. Eu não vou entrar nesse debate com você, negócio de faixa, porque isso é uma besteira, entendeu? Você pode fazer a investigação que você quiser. Estou um pouco preocupado, você nem falou comigo nesse dia. Mas, enfim, eu quero dizer o seguinte, Maurício. Contra fatos não tem argumentos. Você foi lá, você estava na sessão, você foi embora e você não votou a favor do estádio. O Márcio Braga estava numa reunião sua que foi gravada e conversou e confirmou que ele saiu, que ele não ficou. Né? Ele e o Tostes. Então, cara, assim, eu estou só dando fatos, entendeu? Eu não estou querendo agredir ninguém, não estou querendo brigar com você, não estou querendo estragar a nossa amizade. Esse negócio de faixa, Maurício, um dia a gente vai conversar sobre isso e você vai ver que não tem nada a ver. A faixa sua era no 2º andar, você quis botar no 3º andar, o Flamengo disse, não pode, porque a sua faixa é no 2º andar, foi sorteada lá. Sua faixa está linda lá, acho que você não devia estar com esse tipo de preocupação, né, com esse tipo de mágoa. Mas tudo bem, vamos em frente, que importa é a eleição do Flamengo. Integrou a gestão Bandeira de Melo e logo depois saiu obrigado. Também você esteve com a gente e também brigou com a gente. Agora você vem com a chapa, que é onde estão as pessoas que estavam em 2015 e 2018, não ganharam nada. Não ganharam nada e o clube andou de lado. Eles não conseguiram dinamizar as finanças do clube. Há com você pessoas que tentaram comprar o Flamengo, né, 49% do Flamengo, ganhando alta comissão para fazer uma SAF. Essas pessoas, inclusive, votaram contra o estádio, que eu acabei de... Votaram contra não. Se retiraram da votação. Então, eu pergunto o seguinte... Como é que você acha que você, se aliando a pessoas que não ganharam nada de 2015 e 2018, vão conseguir fazer um Flamengo melhor
E eu queria saber qual é o teu organograma e o que essas pessoas que estavam lá em 18, de 15 a 18, vão fazer. Que cargos elas vão ocupar? Rodrigo, isso é uma ótima pergunta. Eu costumo dizer que na vida, quando você pega um trem errado, quanto mais cedo você parar e voltar à estação, melhor. Quando você não acredita nos princípios, com quem você está, com o que foi combinado, você tem mais é que se afastar. Isso não tem nada a ver com trem, viu, Rodrigo? Isso tem que ver com caráter, com princípios. Então, eu entendo que o que eu acreditava em 12, em 15, 18 e 21 continuam absolutamente intactos. Estes princípios é que eu acredito para o Flamengo. Não foi o BAP que contrariou esses princípios. Foram vocês. Foram vocês. Então, as pessoas que estão comigo são as pessoas que acreditam nisso desde sempre. Nós acreditamos nos mesmos princípios. Não é por outra razão que 15 dos vice-presidentes dessas últimas gestões tiveram a honra de estar comigo. Eu me sinto honrado de ter esses caras comigo. É um orgulho tê-los comigo. Então, quando eu olho para o grupo que está comigo, eu não tenho dúvida nenhuma que o que pode acontecer de bom para o futuro do Flamengo são com as pessoas que estão aqui. Para vocês que estão aí, que não conhecem o clube, procurem saber, procurem na internet, procurem dar o Google para fazer quem é quem. Uma outra mentira que você está comentando é que sobre pessoas que estão comigo, que de alguma maneira tentaram vender o clube. Quem contratou essas pessoas para darem um parecer, que como profissionais deram parecer, tá certo? Foi o presidente que está com você. Quem discutiu o assunto SAF no Flamengo foi o presidente. Quem trouxe isso para o Flamengo foi ele. E vocês tentam imputar a mim e a outras pessoas isso agora. Quem está no clube sabe disso, sabe perfeitamente disso. Então, essas pessoas que estão comigo, elas vão contribuir fundamentalmente na parte do conselho que eu pretendo transformar o conselho diretor do clube. Não o conselho atual, onde você tem todo um viés amador que você e o presidente defendem. Ajustado o relógio, pode ir lá, candidato. BAP, na verdade, BAP, você está aliado, assim, a lógica, para mim é muito difícil a sua lógica. Você está no grupo vencedor, você estava até 6 meses atrás pedindo encarecidamente ao presidente que te apoiasse, você queria ser o candidato da situação, você inclusive espalhou para várias pessoas que você estava garantido como candidato da situação e, de repente, os princípios que norteiam a nossa gestão não estão adequados, mas são esses os princípios que balizaram ela do começo até o fim. As pessoas que estão com a gente são, assim, por exemplo, todos os executivos que fizeram o Flamengo crescer para o patamar que ele cresceu financeiramente, esportivamente, estão conosco. Gustavo Oliveira, que é o responsável pela pasta de marketing, está conosco e vai continuar. Ele trouxe a receita recorrente do Flamengo de 400 e alguma coisa para 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e 100. Então, assim, eu estou muito confortável com a equipe que eu tenho e, assim, a verdade é que, assim, o presidente Landim não contratou ninguém. O presidente Landim recebeu uma proposta que eu estou subindo, inclusive, no site, nas nossas redes, uma proposta de compra do Flamengo de 49%, onde uma das pessoas sócias dessa empresa era o Cláudio Prakovic. É fato, entendeu? Você sabe que é fato. Isso, o presidente Landim já falou sobre isso, eu já falei sobre isso. Existem documentos que isso foi feito. Assim, quem levou a SAF para o Flamengo foi você, com palestras que você fez sobre SAF no Flamengo. Você falava sobre SAF o tempo inteiro no Flamengo. Então, assim, minha trajetória sempre foi ser contra a SAF. Todo mundo sabe que eu sempre fui contra a SAF, sempre fui contra vender o Flamengo. O Flamengo é da nação, o Flamengo não pode ser vendido. O Flamengo não pode ficar na mão de uma pessoa, o Flamengo não pode ser um dono. No seu grupo tem o VP de Finanças, que inclusive não pôde votar, nem ser votado, porque não pagou a mensalidade. Então, assim, eu não vejo esse grupo todo, posso procurar no Google, 1000 vezes eu não vou achar isso. O que eu vejo é o presidente Landim está com a gente, vai ser o nosso CEO. Fim do seu tempo e mais 1 minuto para o senhor, Sobal. Bom, vamos lá. É uma mentira deslavada que eu implorei por alguma coisa no Flamengo. Eu não implorei por absolutamente nada, Rodrigo. Se tem alguém que implorou e que dizia para todo mundo que você já era o candidato a presidente, é você. Quem está no clube sabe perfeitamente disso. Quem está no clube conhece você, conhece a sua trajetória e conhece mais recentemente as atitudes do presidente, que fala uma coisa e faz outra. São mentiras, mentiras, mentiras. Então, quando a gente olha quem está do lado de cá, são as pessoas corretas. Eu não trouxe a discussão de SAF. Há vários vídeos e registros no Flamengo, de áudio e vídeo, do presidente defendendo o SAF, Rodrigo.
E você, durante todo esse tempo, você se calou, meu amigo, você se calou. Então, isso não é absolutamente verdade, isso não corresponde à verdade. E nós vamos mostrar que nós vamos tocar o estádio, o nosso estádio, sem SAF e com performance esportiva, que vocês não têm nem ideia de como vocês vão fazer. Terceira pergunta dessa nossa segunda rodada. O candidato BAP pergunta ao candidato Maurício. O BAP, o senhor tem 1 minuto a partir de agora. Maurício, no nosso plano de governo, nós pretendemos transformar o Flagave no melhor clube socioesportivo do Rio até 2030. O nosso foco é o sócio. A gente quer propor um plano diretor para melhorar a experiência de sócios e famílias. Focar nos esportes olímpicos, no remo e demais esportes. Você propõe ampliação do quadro associativo do clube, inclusive criando novas modalidades de associação, como fator essencial para aumentar a receita do clube. Qual é o volume de sócios e de receita associada, Maurício? E como garantir a qualidade dos serviços oferecidos aos sócios do clube? O que você pode dividir com a gente? BAP, obrigado pela pergunta. Só ajustar, candidato, o seu relógio. Agora sim, 2 minutos para o senhor. Obrigado pela pergunta. Eu estou falando de Gávea, eu quero trazer a resgate da família rubro-negra, eu quero trazer a condição da gente ter institutos para fazer com que o esporte amador, o esporte dentro, que é o ninho do esporte amador é a Gávea, né? Então, eu quero trazer a condição de ter muito mais recursos para ampliar a nossa condição de fazer melhor. Quero botar um dojo, eu quero criar uma academia de ginástica e com essas condições que a gente tem de instituto, nós vamos performar financeiramente. E está no MGM Flamengo a condição de todo associado e todo torcedor conhecer um pouco do nosso plano. Um plano para a Gávea, quero criar uma condição do Conselho Deliberativo do clube, analisar sobre um grande projeto para a Gávea, acabar com puxadinhos. Eu quero fazer o Flá Musical, resgatar isso. Quero trazer a família de volta,